Meus queridos e diletos irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco nesse momento, evidentemente, todos os momentos de nossa vida. Estamos retornando com mais uma parcela da Palavra de Deus em nosso estudo do Gênesis ao Apocalipse. Uma série de vídeos em números de classificação para que você possa se situar na sequência de cada conteúdo. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o tempo de paz, de trégua entre Davi e Saul. Um momento em que Jonatas o repreendeu por querer matar um inocente como Davi. Mas essa trégua termina chegando ao fim. Saul novamente volta a persegui-lo de tal forma que procura Davi como se procura uma agulha no palheiro. Por isso, eu quero lhe convidar para você abrir sua Bíblia no capítulo 19 de 1 Samuel, versículos 11 ao 17, quando estaremos aqui analisando a intenção de Saul, né? E a intervenção de Mical para salvar a vida do seu marido. Por isso, eu peço a você, nesse momento, abrir a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 19, e o versículo de número 11 em diante, quando Saul prepara uma emboscada para matar Davi ao amanhecer do dia. Usa os seus homens de confiança e planeja, portanto, pela manhã matá-lo. E Mical termina intervindo e fazendo com que Davi se escape por uma janela e vá embora. E a palavra de Deus nos diz a seguinte expressão bíblica: Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Que situação que Davi passou, quantas provações, não é verdade? Para chegar ao trono, para a conquista de sua grande vitória. Deus primeiro prepara. Lembra que Moisés ficou 40 anos na escola de Deus, no deserto? Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Então esses homens ficaram na tocaia, esperando que Davi aparecesse. Ficaram o tempo todo vigiando, o tempo todo na espera. Mas o Senhor Deus sempre livrou Davi de situações como esta. E como você conhece a história, o nosso Deus é o Deus de livramento. E conforme vimos, Davi, portanto,
termina escapando, fugindo por uma janela. A Bíblia Sagrada nos mostra algumas experiências de fuga desta natureza. Essa fuga de Davi, ela se assemelha àquela dos espias de Josué, lá nos idos de 1451 a.C., em Josué, no capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E pela mesma providência de proteção, Raabe acolheu os servos de Deus, os soldados de Josué, e os fez fugir, amarrando um cordão naquela janela por onde eles escaparam. Então Deus faz essas coisas quando a vida dos seus servos estão em perigo. Não importa as ameaças que você passa, não importa se o leão ruge querendo tragar o Filho de Deus, porque não vai conseguir. Deus sempre promove um escape de segurança para a sua vida. Quando a gente viaja no tempo para 35 depois de Jesus Cristo, teve um homem que foi salvo por Jesus, que era o terror dos cristãos daquela época, Saulo de Tarsos. Paulo se converteu, mas em um determinado tempo, Paulo estava em Jerusalém e os judeus souberam disso. E todos eles com fúria, todos eles com desejo de matá-lo, ficaram fazendo espera também. E Paulo foi salvo no cesto, descendo por uma janela. Está aqui na Bíblia Sagrada, no capítulo 9, versículo 25 de Atos dos Apóstolos. Se você puder, dê uma pausa e confira. Por que estou trazendo isto? Porque são propósito de Deus na vida de seus servos e o diabo se levanta para destruir esses propósitos. Mas todos os planos de Satanás são frustrados, porque Deus cumpre os seus propósitos no tempo, no universo, na sua obra e na vida dos seus servos. Por isso que nós não temos que temer as afrontas do inimigo, mas estarmos cobertos e protegidos no precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, no texto em que estamos estudando, quando a gente observa assim de uma forma panorâmica a vida de Saul, é triste porque em certo momento Saul se mostrava um camarada generoso, um camarada bondoso. No virar da página, o cara estava completamente tomado por um espírito maligno que desejava tirar a vida de inocentes. Que tristeza quando a gente vê na vida desse cidadão um momento ele é controlado pelo Espírito de Deus, em dado momento controlado pelo espírito maligno. E a Bíblia diz que uma fonte não dá água potável e água salobra. A luz não combina com as trevas e assim por diante. E Saul, infelizmente, tinha essa personalidade.
E por isso que o Espírito de Deus o deixou. E veio e habitou em Davi por toda a vida de Davi. E Deus deu a Saul todas as possibilidades de arrependimento, de o ajuste com o Senhor, mas de todas elas ele o rejeitou. Saul estava com o seu coração parecendo o coração de Faraó, decidido a viver a sua impiedade. E tudo o que ele queria era proteger o trono, e para isso Davi deveria ser morto, mesmo ele tendo consciência de que Deus o havia deposto do trono e escolhido Davi, um homem melhor do que ele, conforme o profeta Samuel entregou a mensagem. E essa decadência espiritual, de comportamento de Saul, ela explode nessa tentativa terrível de querer matar um ungido de Deus. É como se estivesse tentando enfrentar ao próprio Deus. Veja a loucura em que Saul foi submetido, em que Saul viveu em sua vida. Por isso teve um final trágico, humilhante, uma coisa horrível, justamente por querer, por insistir em tentar destruir os planos de Deus. Davi foi o progenitor do Messias. Parece que o diabo estava em Saul, tentando evitar o nascimento futuro do Messias. Porque Jesus Cristo é da descendência da tribo de Judá, da família de Davi. Então você veja que o diabo estava com o inferno inteiro tentando matar o homem do qual futuramente viria nascer de uma virgem, conforme conhecemos a história, o Salvador da humanidade. Por isso a Bíblia Sagrada, ela é um livro completo. As pessoas discutem, brigam, faz tanta bobagem na internet, menosprezando o Velho Testamento, dizendo que o Velho Testamento é do passado. Eu vejo teólogos com essa bobagem aí. A Bíblia, ela é um livro completo. Ela é uma mensagem só. E ela se interpreta como uma mensagem de Deus atual, inerrante. Uma mensagem que o homem precisa ouvir para se purificar, para se salvar. Não se entende o Antigo Testamento sem o Novo e vice-versa. Como entender as profecias e o cumprimento delas, se você não estiver de posse da Bíblia, dos seus 66 livros genuínos em suas mãos? Por isso, a popularidade de Davi, a fama de Davi, o cântico daquelas mulheres, Davi venceu seus 10 milhares, lembra? Israel amava Davi. Cada vez mais que a popularidade de Davi aumentava, mais visível ficava a insanidade de Saul. Porque quanto mais a luz vai brilhando, mais vai revelando o caráter infame, insano das pessoas. E por isso que Saul não descansou na sua tentativa diabólica de querer matar o jovem guerreiro de Israel. Versículo de número 13
em diante, a Bíblia diz: depois Mical pegou um ídolo da clã, ou do clã, e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto, para encobrir, para proteger Davi. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Prepararam uma situação para que os soldados com sangue nos olhos para cometer um crime pudessem se confundir. Eles estavam ali na porta. E Mical, não, ele está doente, está acamado no momento. E nisto Davi, por uma janela, entrou em fuga e foi para Samuel. Ela explica para Davi, para o seu marido, aquele complô, aquela estratégia satânica, aquele plano diabólico. E então ambos ali se decidem a se separarem para manter Davi vivo. Deus protegendo o seu servo. E cada dia, cada nascer do sol e cada pôr do sol na vida de Davi foi uma riqueza de experiências dolorosas. Pagou um preço muito alto pelo trono que Deus havia lhes concedido. Agora, vocês viram aqui uma coisa? Que a família de Saul tinha certas práticas idólatras. Eles pegaram o ídolo do clã. Parece que esse costume, talvez para uma esperança de fertilidade, as mulheres procriarem, para colheita em abundância, algum tipo de simpatia, idolatria, eles tinham, que mantinham esse tipo de costume. Lá naquela época, quando Jacó foi embora com Raquel de Labão, lembra que ela pegou o ídolo do pai e levou consigo? Talvez eles tinham essa ignorância, talvez não, eles tinham essa ignorância idólatra, acreditando em milagres que viessem a acontecer na fé depositada a esses pequenos amuletos. Principalmente as mulheres que tinham dificuldade de gerarem filhos. Então levavam certos ídolos de acordo com suas necessidades para a procriação, para a colheita, isso e aquilo, como você conhece até hoje no mundo da idolatria. E no Brasil, você tem para cada dia do ano um ídolo, uma idolatria. Mas graças a Deus que Davi não era idólatra, nem Jacó. Ambos eliminaram essas coisas de sua vida pessoal. E assim, a Bíblia diz que quando eles chegaram, quando Saul chegou ali também, ficou aborrecido com Mical. Oh, você escondeu aí, porque fizesse isso comigo, protegendo o meu inimigo? Saul estava tão cego, porque Davi não era inimigo, pelo contrário. Essa raiva de Saul veio pela quinta vez quando Davi estava tocando a sua harpa. E Saul se endemoniou e lançou a lança em Davi. E ele o escapou. Então, Davi nunca foi inimigo de Saul. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente.
Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Veja que terrível este homem. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? E Mical, querendo dar uma justificativa, ela disse: ele me disse que deixasse fugir, senão me mataria. Senão me mataria. E assim, pela quinta vez, Saul tenta matar a Davi e pela quinta vez Deus lhe dá o livramento. E Davi então parte para relatar ao profeta Samuel esses acontecimentos. E ali ele faz um relatório, acredito eu, de toda a sua vida junto à corte, desde o momento em que Samuel o ungiu como rei. Mas veremos isto na nossa próxima oportunidade, querendo Deus, quando estaremos aqui analisando a fuga de Davi e o seu encontro com o profeta Samuel e os desfechos dos acontecimentos daí por diante. Que Deus possa lhe abençoar. Se você tem um projeto de Deus em sua vida, se você tem um plano, tem um chamado de Deus, você pode ser ferido, porque quem é chamado por Deus não tem uma vida de quietude, mas vive numa inquietação por 24 horas. Porque o diabo não dorme até tentar frustrar os planos de Deus em sua vida. Mas são só tentativas, porque ele jamais conseguirá destruir aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Passamos decepções, sofremos, erramos, caímos em situações que a gente olha para nós mesmos e temos vergonha de nós e clamamos a Deus. E Deus diz: não temas, porque eu sou aquele que te livra dos Saús da vida, e a tua vida é preciosa e está em minhas mãos. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, amigo judeu, você que é de outra denominação, muito obrigado. Você que é da Igreja Deus é Amor, você aqui nessa página que tem curtido os nossos conteúdos, que tem dado aquele joia, Deus lhe abençoe, compartilhe com as pessoas esta palavra e assim, num passo a passo, esperamos em Deus chegarmos em Apocalipse, se Deus o permitir. Um forte abraço, até o próximo conteúdo, em nome de Jesus.